Salve galera da arquibancada com o Pedro Camargo. Eu sou o Pedro Camargo e hoje a gente vai falar dos erros de arbitragem, né? da polêmica que vem acontecendo aí desde domingo. Domingo não, né? Desde o começo do campeonato. A arbitragem brasileira, o VAR, os erros que vem acontecendo, né? E principalmente ao favorecimento ao Palmeiras, que vem tendo já tem uns bons jogos. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, vai contextualizar um pouco o que vem acontecendo, as últimas notícias que vem saindo, a postura da CBF, a postura do Palmeiras, a postura de todos os times do Brasil diante desses casos que vem acontecendo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso e dar meu ponto de vista também, quero saber de vocês e vamos ver o que vem acontecendo durante a semana. Não se esqueça de comentar aí embaixo o que você acha, se você concorda ou não comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo se você gostar. Se você não gostar também pode dar sua opinião aí embaixo, não tem o menor problema aqui pra gente conversar mesmo, pra gente debater. E é isso, beleza? Começar de conhecimento de todos que acompanham o futebol que o nível de arbitragem do Brasil é horroroso, é horrível para todos os times. Já teve, eu como corintiano, já teve erro a favor e contra o Corinthians, contra o Grêmio. O próprio Marlon esses dias deu uma entrevista bem polêmica, mas é uma entrevista bem verdadeira sobre o nível de arbitragem do Brasil, que aí há uns bons anos vem decidindo campeonatos, vem decidindo quem cai, quem sobe, quem é campeão, quem vai para Libertadores, quem não vai. Então, coisas que deveriam ser decididas pelos jogadores em campos, muitas vezes acaba indo para um extra-campo e atrapalhando o futebol em si, o jogo em si. Então isso vem prejudicando muito todas as partidas, né, de um modo geral. Mas desde domingo, quando teve o jogo São Paulo e Palmeiras, que o Palmeiras venceu por 3-2, o São Paulo abriu 2-0 de vantagem. Ninguém estava esperando que o São Paulo fosse fazer uma partida tão boa igual vinha fazendo, porque durante os últimos jogos do São Paulo vinha de derrotas, vinha de eliminação, então estavam sendo semanas conturbadas para o São Paulo, e conseguiu abrir 2-0 contra o Palmeiras em casa, jogando um bom futebol, sabe, colocando o Palmeiras na roda. E aí começa o segundo tempo, 2-0 para o São Paulo, tem um pênalti a favor de São Paulo, tem uma expulsão do Andreas Pereira que o juiz não dá, e assim, lances onde basicamente não tem discussão, onde tá claro o erro do árbitro e todo mundo trata somente como um erro, né? A CBF vem tratando somente como um erro, como um lance interpretativo, e a não marcação do pênalti e a não expulsão do Andreas Pereira consequentemente resultou numa virada do Palmeiras. O Palmeiras acabou ganhando o jogo por 3-2. Não tô falando que nossa, não teve demérito do São Paulo em tomar 3 gols no segundo tempo e tomar uma virada. Isso aí obviamente teve, e também teve mérito do Palmeiras, que é uma equipe muito boa e muito bem treinada. Mas o erro foi crucial para a partida, porque se existe o pênalti, o São Paulo faz 3-0, dificilmente o Palmeiras viraria a partida. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas aí desde essa partida, já vem se criando um bolo tremendo no futebol brasileiro, principalmente em relação ao favorecimento ao Palmeiras em diversas partidas. E assim, isso não é uma prova clara que existe essa ajuda da arbitragem, mas em vários jogos do Palmeiras vem tendo lances polêmicos a favor do Palmeiras. E hoje o Palmeiras é líder, então isso também reflete no campeonato e em tudo que está acontecendo. Eu separei aqui alguns lances, alguns jogos que teve favorecimento do Palmeiras, para vocês verem que não é uma coisa tirada só da cabeça de todo mundo, ou da minha cabeça, ou de todo mundo que está criticando. Como vocês podem ver, na segunda rodada do campeonato, teve Sport Palmeiras, teve 2 pênaltis inventados para o Palmeiras, e o Palmeiras conseguiu vencer a partida, então só aí já são 3 pontos a mais para o Palmeiras. Na quarta rodada teve um Inter e Palmeiras, que não teve um pênalti marcado a favor do Inter, então também fez com que o Palmeiras vencesse essa partida. O Palmeiras, se não me engano, ganhou de 1-0. Teve um Vitória e Palmeiras 2-2, também na Ilha do Retiro, que também teve pênaltis inventados para o Palmeiras. Um pênalti inventado para o Palmeiras, e o jogo acabou 2-2, então o Palmeiras conseguiu buscar um resultado lá também, buscar um empate lá. Teve Palmeiras 2, Ceará 1, que também teve um pênalti inventado para o Palmeiras, e o Palmeiras conseguiu ganhar essa partida com um gol de diferença, que talvez sem esse pênalti
né? Não tô cravando que o jogo seria 1-1, mas pelo placar final, tirando esse gol, ficaria 1-1. Teve a vitória do Palmeiras contra o Botafogo no Engenhão e teve um pênalti que não foi marcado pro Botafogo, onde em diversos lances iguais em outras partidas foi marcado o pênalti, então é meio duvidoso também. E por último, né, agora teve esse 3-2 contra o São Paulo em pleno Morumbi, onde não teve um pênalti marcado a favor de São Paulo, não teve uma expulsão do Andreas Pereira, que era clara, e de novo o Palmeiras conseguiu mais 3 pontos. Então, assim, somando tudo, o Palmeiras já teve aí, chutando por baixo, uns 15 pontos para mais, só com lances polêmicos, né? Com lances que muitas vezes nem são interpretativos, todo mundo tá vendo que não é aquilo que foi marcado, mas acaba acontecendo a favor do Palmeiras. E a gente sabe como o Abel Ferreira dentro de campo, como ele consegue conduzir muitas vezes o árbitro, muitas vezes ele já é expulso por isso. Também o Palmeiras tem uma força com a CBF, com a lei dentro da CBF, que também é gigantesca. Então tudo acaba meio que criando um limbo para a gente acabar deduzindo algumas coisas e tendo uma opinião sobre isso. Lembrando, tudo isso que está sendo falado, pelo menos da minha parte, não é uma crítica ou um apontamento direto ao Palmeiras como instituição ou ao Abel Ferreira, aos jogadores do Palmeiras como atletas, e sim a arbitragem em si, que é conivente com muitas coisas e ultimamente vem sendo conivente muito a favor do Palmeiras, em diversos lances, em diversas ocasiões, tanto que foi dados exemplos aí em diversos jogos. O Palmeiras tem lances minimamente, como eu posso dizer, justificáveis a favor deles, sabe? Então sempre lances polêmicos ou lances interpretativos, a interpretação é sempre a favor do Palmeiras e isso acaba muitas vezes decidindo o jogo, porque muitas vezes o Palmeiras ganha de um gol de diferença ou consegue um empate que não era para conseguir, tudo isso em volta de lances que a gente pode olhar e falar, não sei não esse lance. Então tudo isso deixa a gente com a cabeça meio assim, né? Tipo, tá, e aí? Vai ter explicação, não vai ter explicação? Até agora, hoje eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira, o jogo contra o São Paulo foi domingo, e até agora todos os clubes estão pedindo o áudio do VAR do jogo de domingo. O São Paulo já colocou várias notas sobre isso e até agora nada. Ninguém deu uma explicação, ninguém tem uma informação concreta sobre isso. Então quem sabe é o que a gente viu no jogo e ninguém se explica. Então assim, a instituição inteira, CBF, e seja o que for federação, eles estão vendo todo mundo reclamando e querendo uma explicação e ninguém dá uma explicação. Então fica muito difícil debater ou a gente ter provas concretas de que algo está acontecendo ou não está acontecendo. E assim, hoje o Palmeiras é líder, o Palmeiras está com 55 pontos no campeonato. Só que, igual eu falei, só de lances polêmicos que foram citados aqui no vídeo, o Palmeiras tem pelo menos uns 15 pontos. Só de lances polêmicos. Se a gente tirar esses 15 pontos, o Palmeiras cai para 40 pontos no campeonato. E hoje, 40 pontos no campeonato, o Palmeiras não estaria nem do G6. Acho que estaria na frente do Fluminense, se eu não me engano, que está em 7º lugar, alguma coisa assim. Então, assim, a discussão se torna ainda maior quando o líder do campeonato não era para estar nem no G6. Então, para a gente ver o nível da federação, o nível das coisas que está acontecendo, então é meio complicado, é meio difícil a gente debater sobre isso, porque o atual líder do campeonato tem mais pontos por causa de ajuda de arbitragem do que por próprio merecimento, digamos assim. Não tô nem falando que o Palmeiras não merece estar brigando pela liderança, porque a gente sabe que hoje o Palmeiras, junto com o Flamengo, são os times que mais lideram o campeonato, que mais brigam por competições, só que esse ano tem um fator crucial que vem decidindo muitos jogos. E isso é minimamente curioso quando a gente para analisar, quando a gente para ver. Para mim, um dos pontos principais de toda essa discussão não é nem as polêmicas em si, mas também a postura do Palmeiras em relação a isso. Tá o Flamengo, tá o São Paulo, tá o Corinthians, o Santos, todos os times estão querendo respostas do VAR, resposta da CBF, resposta de tudo, para entender os critérios de arbitragem. E aí o Palmeiras, ao invés de se juntar a isso, de colocar mais força ainda, porque o Palmeiras tem muita força no bastidor, e usar isso a favor do campeonato, de
sei lá, buscar um pouquinho mais de justiça pro campeonato, um pouquinho mais de igualdade pro campeonato, o Palmeiras ele faz o quê? Ele tá desde domingo postando notas zoando o São Paulo, fazendo postagem em rede social, brincando com o rival, zoando o rival, postando notas como se fosse o Palmeiras estivesse sendo atacado por todo mundo, como se o Palmeiras estivesse assim, contra tudo e contra todos, quando não é o caso. Quando erros estão acontecendo no campeonato inteiro e o maior beneficiado vem sendo o Palmeiras, vem decidindo jogos com isso. Então tá todo mundo querendo explicações. O Palmeiras poderia muito bem se juntar, porque quando o Palmeiras é prejudicado, o Palmeiras solta a sua nota. O Palmeiras vai e repudia a federação e os árbitros e pede afastamento, isso e aquilo. Só que quando é a favor, o Palmeiras não tem feito isso. O Palmeiras, ele não tá nem aí. Então, nesse caso em específico, a gente tá falando sobre o Palmeiras. Poderia ser sobre o Corinthians, poderia ser sobre o Santos, porque igual eu falei, a arbitragem em si, ela é ruim para todo mundo. Só que chegou no nível onde o Palmeiras vem tendo diversas ajudas, e de novo aconteceu isso contra o São Paulo, e o Palmeiras não tá nem aí. Ele não se junta aos outros para ter explicações. Agora ele só quer zoar. Se amanhã ele for roubado, ele vai querer explicações. Então o campeonato também não vai para frente por conta disso. Ninguém tá preocupado muito com justiça ou com igualdade, só querem saber assim, se não for no meu, não importa. O importante é que eu ganhei a partida e eu posso te zoar. Mas assim, esse foi um vídeo mais só para contextualizar o que vem acontecendo, passar algumas informações. Igual eu falei, hoje é quarta-feira e a gente ainda não tem explicações sobre o VAR, não sei se vai sair ainda ao longo da semana. Essa semana também não tem jogos, né? Vai ser semana de data FIFA, então não vai ter jogo. E é isso, vamos ver o que vem acontecendo. Comente aí embaixo se vocês concordem com o que foi dito aqui, o que foi mostrado, se vocês discordam, se vocês têm outros pontos também, vamos debater aí, vamos conversar, porque, igual eu falei, todos os times vêm sendo prejudicados. Isso não é um ataque ao Palmeiras, isso não é um ataque à instituição Palmeiras, isso é um ataque, se pode chamar de ataque, né? Isso é assim, um pedido de explicações aos árbitros e à CBF. E, consequentemente, o assunto rodou também em torno do Palmeiras por conta dos erros que vem acontecendo a favor do Palmeiras. Mas isso é assim, todos os torcedores estão querendo explicações, estão querendo um campeonato minimamente mais justo. Então deixa aí nos comentários, deixa o seu curtir, a sua opinião, vamos conversar, vamos debater, e é isso. Fechou, pessoal? Até a próxima.